Olá, minha gente. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um livro que eu acabei de ler. O nome dele se chama A Lei. Por que a esquerda não funciona? De Frederic Bastiat. É publicado, traduzido e editado pela editora Fauro Editorial. Está aqui. Tem imagem, como vocês veem aqui, né? Tem imagem do Che Guevara, tem ele pichado, né? Como o vandalismo faz. Outra tradução deste livro e edição de outra editora, tá aqui, ó, Lei, Frederic Bastiat. Você vê, ambas são bonitas, né? Mas o que me chamou mais a atenção foi essa daqui, ó. Publicado pela editora Ludwig von Mises. Editora Ludwig von Mises. Mas porque eu acho que este daqui é mais interessante? A Lei, porque a esquerda não funciona. Porque esse daqui tem muitas charges, sabe? Por exemplo, muitas caricaturas, muitas charges. Adeptos de estudos marxistas. Tem o cara aqui com o charuto aqui sentado. Muitas outras charges. Vou mostrar para vocês. Vote. Se eu for eleito, farei ricos e pobres iguais. Todos terão direito à saúde de qualidade. Colocarei escada rolante nas favelas, Wi-Fi nos ônibus e daremos tênis de marca para seus filhos. O nome da charge é Populistas e suas propostas de curto prazo. Tá aqui, ó. Muito interessante, minha gente. Muito interessante mesmo este livro de Frederic Bastiat. Muitas vezes os socialistas falam em nome de direitos humanos, mas agem apenas por interesse financeiro. Aqui está. Direitos humanos, lucros, e aqui em cima está a China, 2008. Estão vendo? Essa charge. Muito interessante. E o autor deste livro é o economista Frederic Bastiat. Claude Frederic Bastiat nasceu em 30 de junho de 1801 em Bayonne, França. Foi um dos economistas mais influentes de todos os tempos, deixando uma extensa obra dedicada à defesa da liberdade e à contestação de várias falácias econômicas, além de ter formulado o aprofundado conceito como custo de oportunidade, a lei das consequências não intencionais, entre tantos outros. Então, para você ver o gabarito, né, do Frederic Bastiat. O autor deste livro, ou melhor, ele é o autor, né? Mas no início tem um prefácio do professor Eduardo Levy. Um prefácio introdutório até chegar à obra. Então, vamos lá na leitura com vocês, né? Esse livro aqui é uma crítica aos socialistas, né, como tem escrito aqui, porque a esquerda não funciona. É uma crítica à sanguinária Revolução Francesa, ao intervencionismo estatal e qualquer semelhança com a realidade que nós vivemos no Brasil não é coincidência, minha gente. Esse livro aqui trata muito, é um espelho da realidade, da legislação brasileira, das leis que acontecem no Brasil. Então, a primeira parte ele inicia, né, na página 23. E na página 24 ele diz: a vida é um dom de Deus. Provém a nós, de Deus, o dom que inclui todos os outros, a vida física, intelectual e moral. Ou seja, ele começa a dizer que a vida é um dom de Deus. A vida não deve ser legislada por homens, por deputados, senadores, vereadores, mas a vida deve ser governada por Deus. Tanto a moral, quanto a intelectual, quanto a física. No terceiro parágrafo ele fala: vida, faculdades, produção, quer dizer, em outras palavras, individualidade, liberdade e propriedade. Ele está dizendo que a vida, faculdades e produção significa individualidade, liberdade e propriedade. Eis o homem, esses
três dons de Deus, a despeito da astúcia dos demagogos, são anteriores e superiores a toda legislação humana. A individualidade é superior ao coletivismo dos deputados. A liberdade está acima do Congresso, tratando para o sistema brasileiro. A propriedade é inviolável da parte de Deus. E ele, na página 25, ele diz: o que é a lei? O que então é a lei? Aí ele responde: é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Entendemos que ele não está defendendo o coletivismo, mas ele está dizendo que a lei, ela serve de forma coletiva para o direito individual de cada pessoa à legítima defesa. Então, para ele, lei e legítima defesa é a mesma coisa. Lei é você ter uma arma e quando alguém for lhe roubar, você proteger os seus bens, você proteger sua casa, você proteger sua honra, você proteger a sua liberdade. E no próximo parágrafo ele diz: cada um de nós tem um direito natural recebido de Deus de defender sua esposa, sua liberdade e sua propriedade, pois esses são os três elementos constitutivos mantenedores da vida, e a preservação de qualquer um deles depende da preservação dos demais, pois o que são nossas faculdades senão uma extensão da nossa individualidade? E o que é propriedade senão uma extensão das nossas faculdades? Então ele está dizendo que todos nós temos direito natural, está na natureza humana, dada por Deus, um direito dado por Deus divino de defender sua esposa, defender sua casa, defender seu PlayStation, defender sua égua, sua cabritinha. Está garantido por Deus. Isso é uma lei eterna, como dizia C.S. Lewis. Lei eterna, inviolável. Está acima dos homens, a lei está acima dos homens, porque é um direito divino. Vamos procurar mais outra aqui. Procurar aqui uma parte aqui para ler para vocês. E ele fala que lei é força, na página 61. Dado que a lei organiza a justiça, os socialistas perguntam por que ela não deveria organizar também o trabalho, a educação e a religião. Por que não usá-la para esses propósitos? É a pergunta que ele faz. Por que não pode organizar o trabalho, a educação e a religião sem destruir a justiça? Devemos lembrar que a lei é força e, consequentemente, seu domínio não pode ultrapassar legitimamente o domínio da força. Quando a lei mantém alguém dentro dos limites da justiça, ela não impõe nada, apenas uma negação, a obrigação de abster-se de prejudicar os outros. Ela não viola a personalidade, a propriedade nem a liberdade de ninguém, mas protege tudo isso. Ela é defensiva, defende igualmente os direitos de todos. Então, ele está dizendo aqui que a lei não é uma barganha para grupos seletos, grupos exclusivos, de religião tal, de tal ateu, de tal classe, de trabalho, de educação. Por quê? Cada família quer educar os seus filhos de uma educação diferente. Cada pessoa tem uma religião diferente. Cada pessoa tem um trabalho diferente. Isso não significa que a lei deve ser para aquele grupo de pessoas. Como o George Orwell. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os iguais. Não, a lei tem que ser universal, abranger as pessoas. Como o Rodrigo Maia queria fazer a lei para não chamar ele de Vossa Excelência, de nhonho, de porco.
Vamos ver mais aqui, porque o vídeo já foi longo, né? O que é liberdade? Ele fala. De fato, qual é a luta política que testemunhamos? Não é outra senão o esforço instintivo de todos os povos em direção à liberdade. E o que é liberdade? Palavra que tem o poder de fazer bater todos os corações e de agitar o mundo? É o conjunto de todas as liberdades. Liberdade de consciência, de ensino, de associação, de imprensa, de locomoção, de trabalho, de iniciativa, em outras palavras. O franco exercício por todos de todas as faculdades inofensivas, em outras ainda, a destruição de todos os despotismos, mesmo despotismo legal, e a redução da lei à sua única atribuição racional, que é de regular o direito individual à legítima defesa ou de repressão da justiça. Então, ele diz que a liberdade é você ser livre para ensinar o que você quer, educar da maneira que quiser, ser livre para ir e vir, ser livre para ter o que quiser. Educação é isso. Educação é legítima defesa, é defender os seus bens. É isso que ele fala. Então ele fala aqui, né, na página 124. Lei e caridade não são a mesma coisa. A missão da lei não é oprimir pessoas nem expoliar suas propriedades, ainda que para fins filantrópicos, mas protegê-las. E que não se diga que ela pode ser filantrópica, se pelo menos abster-se de toda a opressão e expoliação. Isso é contraditório. A lei não pode deixar de agir sobre pessoas e os bens, se não os protege. Ela os viola apenas por sua ação, apenas por aquilo que é. A lei é a justiça, isso é simples. Isso é simples, claro, perfeitamente definido e delimitado, acessível a todas as inteligências, visível a todos os olhos, pois a justiça é uma quantidade mensurável, imutável, inaceitável, que não admite nem mais nem menos. Quando se extrapolam esses limites, quando se tenta fazer a lei religiosa, fraternal, igualitária, filantrópica, industrial, libertária, artística, logo se atinge o infinito, o incerto, o desconhecido, a utopia imposta ou, o que é pior, uma infinidade de utopias em luta para apossar-se da lei e se impor. Pois a fraternidade e a filantropia, ao contrário da justiça, não têm limites. Onde pararão? Onde parará a lei? Então, é isso que ele está dizendo, que lei e caridade não é a mesma coisa. O que é a lei? Vocês lembram do vídeo anterior? Que eu fiz sobre Michael Oakeshott, ele diz que o governo serve para garantir a lei, a ordem. A lei é a ordem. Então, a lei serve para dar justiça na sociedade, garantir ordem, e não para dar caridade, ajudar, dar direitos. É o que ele fala aqui, a crítica ao socialismo. Ele diz que o socialismo, ele prega a caridade, a filantropia, mas é uma falsa filantropia. A filantropia tem que vir do indivíduo, tem que vir do ser humano, e não do Estado, e não do coletivismo, tem que vir das pessoas. A filantropia natural, o empresário simplesmente doa o seu dinheiro. Então, se usarmos a lei como barganha para privilegiar certos grupos, a lei vai se multiplicar. Lei para religião cis, lei para ateu, lei para trans, lei para isso, lei para aquilo outro. Então, aí a lei se torna infinita. É o que nós vemos. As pessoas descumprem a lei simplesmente por não conhecer, por ser inumerável a lei. Então, no antepenúltimo parágrafo do livro, não, minha gente, tá bom por aqui, né? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais.